Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Então, agora nós vamos entrar num assunto relacionado à segunda fase de desenvolvimento psíquico do ser humano, de acordo com os psicanalistas tradicionais, a fase anal-sádica, ou seja, aquela fase onde a criança está apegada às questões das fezes, da evacuação, prazer em mexer nas fezes. E nesta fase, a criança se torna mais agressiva. Ela começa a bater nos seus amiguinhos, a judiar dos animais, a morder muito, né? E então, se a pessoa fica fixada nesta fase, na segunda etapa, no futuro ela vai apresentar comportamentos anais sádicos, e que nós vamos agora exemplificar aqui, né, Dr. Kepp? Porque na fase anal, geralmente a criança, em geral, bate nos outros, toma o lugar dos outros, rouba o brinquedo dos outros. Então, o que é analidade, Analidade é a questão de avançar no que é dos outros, bater, desrespeitar, usar palavrão, de maneira que a questão da analidade leva o indivíduo a querer ter poder. Por que poder? Não é para ajudar os outros. A pessoa quer ter poder para fazer tudo o que ele quiser. Ter poder para praticar até o mal, sem responsabilidade. Basta ver esses imperadores, esses ditadores do século XX, Adolfo Hitler, Mussolini, Stalin, os grandes ditadores eram pessoas que faziam o que queriam, porque não havia lei para segurá-los, se havia liberdade para ter o poder como quiser. Quer falar alguma coisa? Eu pensava aqui, nessa fixação, nessa fase anal-sádica, a fixação no mundo do dinheiro. Então, aqueles que têm muito a ideia de dar valor só ao dinheiro e não ao trabalho. Então, é a outra inversão que existe. Coloca o valor material acima do trabalho que realiza. Então, não se importa muito com o que vai fazer, como vai desenvolver o trabalho, mas quanto vai ganhar e o quanto aquilo vai render, Então, às vezes, muda de função só para ganhar um pouquinho mais. Não vê o valor no que constrói, na realização. Isso é uma grande inversão. E, infelizmente, a gente vê os jovens muito nisso, Outra questão nessa linha é que cresceu muito no Brasil esses influencers que têm milhões de seguidores que ensinam, e eles ensinam como a pessoa aplicar o dinheiro e ter mais rendimentos. Então, não ensina a trabalhar, não ensina a ser útil, ensina onde aplicar para ter mais rendimento sem trabalho. Então, é a inversão, os fixados por aí. Bom, a gente tem tantos exemplos, A doutora Selma falou sobre
jovens. Então, o jovem, ele deveria estar numa outra etapa de desenvolvimento normalmente, já teria passado pelas 3 anteriores, inclusive pela genital, e estaria na maturidade, buscando alguma coisa útil na vida. Entretanto, grande parte dos adolescentes adotam uma conduta delinquente, cada vez mais psicopatas na sociedade. O psicopata, o delinquente, ele é um anal sádico puro, porque ele quer e ele vê força e poder na agressão, na subjugar o seu semelhante. Então, também, doutora Selma, aqueles querem um trabalhinho e os que querem usar o trabalho dos outros para ganhar dinheiro, né? Então, eles têm os empregados e eles vão somente fazer a coleta do lucro, o que já não está funcionando muito bem. E também esses jogos de bitcoins, de criptomoedas, que está uma coqueluche, porque os psicopatas organizam esses sistemas e os coitados que acham que vão ganhar alguma coisa, colocam ali as suas economias, coitadinhos, e perdem tudo. E vai para aqueles que são os mais sádicos, os mais psicopatas e delinquentes, fixados na fase da agressão, né? A fase anal sádica. É muito interessante perceber que a delinquência está ligado à fase anal sádica. A lei, ela tem, um dos propósitos da lei é impedir o comportamento anal sádico da população e de todos, inclusive da instituição. Mas agora, a lei que é anal sádica, por exemplo, a pena de morte. Você acha que nós estamos falando de justiça ou simplesmente um desejo patológico do exercício do poder anal sádico legitimado pela lei? Então, nós temos que perceber isso, que a lei, com uma lei invertida, como essa, ela não faz justiça. É uma lei delinquente, uma lei anal sádica. Nós que estivemos lá nos Estados Unidos, né, nós atendemos bastante americanos e cada um deles tinha a seguinte ideia, em geral, né, se a pessoa consegue $500 mil, né, $500 mil, não precisa mais trabalhar, só por, assim, na especulação, que vive folgadamente o resto da vida. Então, a ideia do americano era, assim, ter uma certa quantia para parar de trabalhar. Então, isso leva a quê, né? Levou à decadência americana. Eu escrevi o livro A Decadência do Povo e do País por causa do processo de especulação. Aí, no tempo do Reagan, né, ele que alimentou muito essa questão de especulação e o povo gostou, né? Aí entregou o trabalho para ser feito além da América do Sul, fazer na China, fazer na Índia, talvez, em outros países, para o povo não precisar assim se preocupar. Nós tínhamos um escritório, eu vou falar até em inglês, porque não me lembro em português, 64 East, 94 Street. Era uma rua muito movimentada, perto da Quinta Avenida, é que vinham esses especuladores fazer análise. Quer falar? Nesse sentido que o senhor está falando, teve muita... Hoje tem uma reverberação no mundo todo disso que aconteceu nos Estados Unidos, de que
especular é melhor do que trabalhar. Aqui no Brasil tem uma pesquisa recente que fala 36% dos jovens brasileiros nem estudam e nem trabalham. Então, isso mostra que é uma atitude de esperar que a coisa aconteça por milagre. E aí eu vejo também a questão analsádica dos jovens querendo o controle. Nem estudam e nem trabalham e, ao mesmo tempo, controlam a família para poder ficar nessa situação. É bem Eu estranho. acho que, já que o Dr. Kepp estava falando em Estados Unidos, nós poderíamos perguntar para o professor Gambucci, que é americano, como é que ele vê essa questão da analidade na sociedade americana. Ele viveu lá tantos anos, agora já viveu conosco uma boa parte da vida no Brasil, mas o senhor deve lembrar. Bom, para comparar países, a gente nota que, em geral, os Estados Unidos é mais nesta fase analsádico, né? Então, o que foi uma grande consciência lá foi o livro que o próprio Dr. Kepp lançou quando ele estava trabalhando lá, Libertação dos Povos, a Patologia do Poder, que foi a primeira estudo, e o melhor até hoje, científica, sobre essa questão, a patologia de pessoas que estão neste estado de analsádico, agressivo, que quer atacar, tirar tudo que pode. Então, neste livro, eu acho que foi uma grande consciência. Uma das teses desse livro é que tem uma diferença entre poder político e poder econômico, e que vai ser muito perigoso se o poder econômico domina o parte político, porque assim os políticos não representam mais o povo, mas ficam representando esse poder econômico que são nesta fase analsádico. Então, essa consciência é fundamental para a gente perceber melhor, né? 3 poderes, né, que dominam a humanidade, né? O poder em si, o poder do dinheiro, veja, o poder do dinheiro, que muitas pessoas deixam tudo por causa do dinheiro, para ganhar dinheiro. Então, é o poder em si, o poder do dinheiro, e o terceiro, mas parece uma piada, é o poder da libido. O que é o poder da libido? É a pessoa pensar. Isso entra na psicanálise freudiana. Pensar que se tiver uma libido normal, ativa, uma libido forte, então vai ter mais chance na vida, principalmente as mulheres, né? Em grande parte, quando fala uma grande artista do passado, Greta Garbo, né? Que era sueca, Elizabeth Taylor, né? Que era inglesa, e outras artistas, né? Essas, por exemplo, que tinham fama pela beleza, muito ligada à questão da libido, e esse foi o grande mal que a psicanálise freudiana causou para a humanidade. E tirando o valor, por exemplo, do trabalho, da realização, da inteligência, o trabalho da ação, né? Praticamente, para colocar mais o trabalho, vamos dizer, da preguiça, da atitude assim de vazia, vadiação. Quer falar? Sim, Dr. Kepp, ainda neste livro, A Medicina da Alma, o senhor descreve no capítulo sobre doenças cardiovasculares que esse tipo de pessoas, né,
da face anal sádica, eles têm uma grande dificuldade em ver as próprias patologias. Então, nós vemos que o corpo também mostra isso. Nós temos uma questão de hipertensão arterial, ela denominada como assassina silenciosa, silent killer, porque a pessoa ela é tão censurada, ela não quer ver os problemas que tem, então ela nem percebe que está com problemas no próprio corpo. E também tem um tipo de infarte que é silencioso, a pessoa não sente dor, ela não quer sentir as dores, né, das maldades que ela faz, então ela vai gerando problemas como infarte, angina, hipertensão arterial e também dor de cabeça, porque esse perfil anal sádico, eles têm muita raiva, né, muita ira, não gostam de ser frustrados, eles querem ter poder, de fato, para colocar todas as suas vontades em prática. Então, a gente tem, né, Dr. Kepp, tantos exemplos da nossa sociedade de analidade, né? A indústria bélica. Atualmente, a humanidade vive um grande tempo do lucro do armamentista. São os países fabricantes de armamentos. E o senhor já sabe que são os países lá do primeiro mundo, do top, que detêm esse maior indústria bélica. Os esportes violentos, bom, toda a guerra é o máximo do sadismo, né? E, inclusive, esportes violentos. Às vezes a pessoa não pensa, mas ela ama assistir boxe, luta livre, né? Ou mesmo guiar moto em alta velocidade, esses carros potentes que dirigem em alta velocidade, pessoas que gostam de assistir programas de terror, muitas vezes, programas de terror, programas de violência, de luta, de morte, né? Tudo isso mostra um prazer anal sádico que a pessoa tem. Mesmo esportes como jiu-jitsu, judô, luta livre, que parece tão bom para a saúde, na verdade, são expressões aceitáveis na sociedade dessa tendência anal sádica. Outras profissões, por exemplo, como cirurgiões. Os cirurgiões têm uma veia muito sádica. Isso já aquele psiquiatra muito conhecido, profundo, o Tsondi, ele fala nos testes de personalidade que uma das profissões, as profissões típicas dos sádicos, cirurgiões, açougueiros, caçadores e outras tantas. Então, são formas que a pessoa utiliza de canalizar o sadismo a respeito dessas práticas sociais. Então, os telespectadores que estão nos ouvindo vão certamente se identificar conhecidos num monte de exemplos, né? Sim, eu gostaria de colocar mais um exemplo, que é verificar o problema anal sádico no meio religioso, falando aqui das instituições religiosas e de líderes religiosos. Por vezes, eles acabam impondo um peso ainda maior àquele que a pessoa já carrega, com regras e ideias que não são mesmo de Deus. Aqui nesse livro do Dr. Kepp, A Glorificação, nós podemos ter uma noção real do que Cristo veio fazer aqui de fato e perceber que o líder religioso, a instituição religiosa, ela tem que aliviar o peso que a pessoa carrega. Quando ela sobrecarrega a pessoa, quando ela coloca mais peso, ela está numa atitude anal sádica. Essa ideia de que o ser humano veio evoluindo, vamos dizer, da bactéria para o macaco, e depois do macaco mudando para o ser humano, é uma ideia totalmente assim que uma pessoa faz para praticamente fugir da realidade. Como é que
pode do animal se tornar um ser humano, mesmo que fale que foi atitude de Deus. Mas se imagina se Deus precisava do macaco para fazer o homem. Então, o que acontece é que nós viemos do mundo angelical. Nós viemos dos anjos. Quando fala paraíso terrestre, né? Que paraíso que é esse? É o paraíso angelical, e que não precisaria se alimentar, ter sexo, ter poder, ter tudo isso como tem agora, e ter uma vida totalmente livre e uma vida totalmente assim espiritual. Veja, eu escrevi um livro, O Espírito, o Universo dos Espíritos. Esse livro é para mostrar que nós não viemos lá de baixo. Não pode, gente. Não pode vir do inferior para o superior. Sim, pode do superior decair. Então nós tínhamos uma vida angelical, praticamente, quase semelhante à dos anjos. Nós tínhamos o mundo, né, chamado paraíso, o paraíso que Deus nos deu. Então, nós tínhamos isso, e é claro, né, pela Bíblia, eles trouxeram a ideia de que a Eva ouviu o Lúcifer. Então, nós temos que ver isso, que esse mundo angelical que nós tínhamos era semelhante a dos anjos, uma vida maravilhosa. E essa vida, nós fizemos a trilogia. Eu, Norberto Kepp, trabalhei para a trilogia para que essa vida angelical retorne, porque é claro, né, para haver civilização com essa que está aí, é impossível haver. Nós habitamos um planeta que se transformou meio infernal para viver. Se o ser humano aqui não tem uma atitude agressiva, como a gente está comentando, né? Uma atitude de avançar nos bens que existem, então a pessoa não consegue ter, né, a realidade que ela pensa que tem. E o que existe mesmo, gente, é que a gente vivia num mundo angelical. E por causa de recusar, imagina, é como Lúcifer, ele era o anjo mais forte do espaço e rejeitou isso. Então, o ser humano foi na onda luciferina e rejeitou o paraíso que tinha, e agora, né? Nós temos um planeta, pelo amor de Deus, difícil de viver mesmo. Quer falar, César? Nesse sentido, eu sinto que a física, que é uma ciência que deveria guiar a humanidade no caminho do espírito, do retorno à nossa origem, ela é uma física que age ao contrário, porque ela vê na matéria a origem de tudo. E o senhor está explicando para a gente que tudo vem de cima para baixo. Então, quando na Bíblia está escrito lá que Deus, a primeira frase da Bíblia, e Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez, então todo o universo ele é feito de luz. E isso o senhor explica muito bem nesse livro aqui, ó. Todo o universo é feito de luz, desde a matéria até o confim do infinito, é luz. Então nós viemos da luz. Então a física que deveria falar isso, porque está invertida, fala o contrário. E isso aí é muito ruim, né, para a gente. Tá no fim, olha,
nós estamos no mundo anormal. Esse mundo que vivemos é um mundo doente. Então nós temos que voltar para nossa casa. Nossa casa é lá em cima, não é a selva. É só fazer um esforço que toda a humanidade, após passar essa fase tão terrível agora, que a humanidade vai voltar a viver a verdadeira vida, a verdadeira casa que Deus criou. Até. Até. Eu tenho grande satisfação de dizer que agora, no dia 28 de dezembro, foi publicado no Diário Oficial um recredenciamento da nossa faculdade trilógica, KEP Pacheco, com a nota máxima, nota 5, que é algo que nos dá muita satisfação. É um resultado de um trabalho de uma equipe grande, de pessoas idealistas e até voluntários, e que essa faculdade ela é reconhecida pelo Ministério da Educação como uma especialização, a nota maior que pode haver. E são muito poucas as faculdades, principalmente particulares, que conseguem atingir essa nota. Então, os nossos estudantes, o pessoal que estuda conosco, está muito contente também, porque eles dizem: eu sou FATRI nota 5, estou numa faculdade pioneira, mas uma faculdade muito séria e que ensina assuntos essenciais para a sobrevivência da nossa espécie e do nosso planeta. O criador disso é o psicanalista Dr. Norberto Kepp. E nós aqui acompanhamos, esses estudos científicos já há muitos anos. Então nós temos tradição, inovação, inclusive na tecnologia. Agora o reconhecimento do nosso país, do nosso Brasil, devemos isso de qualquer forma ao Brasil. Obrigada, Brasil. Obrigada, brasileiros que estão se juntando a nós nessa tarefa tão difícil de ser realizada, mas também tão agora satisfatória, premiada, Quando eu e meu sócio fundamos nossa empresa, eu queria controlar tudo, participar de tudo e não sentia muita confiança no trabalho das outras pessoas. Pouco a pouco, discutindo casos e compartilhando experiências com os demais alunos e com os professores, eu pude perceber que existia um comportamento, então eu acabava projetando, algo que eu não queria ver no trabalho dos outros. Nós estudamos muito mais do que o idioma, do que a língua. A língua é o que te traz, mas se você quer aprender sobre a vida, essa é uma escola interessante.